Idiotas. Idiotas. O nosso canal, Canal dos Idiotas, tem esse nome porque é uma ironia à inteligência humana que destrói o planeta, a natureza, enquanto nos matamos por ideologias, por religiões. Então isso não é uma inteligência muito genial, né? Isso está mais para idiotas comandando o planeta e vivendo no planeta Terra. Então essa brincadeira, essa ironia. Bom, a opinião idiota que eu quero citar agora é sobre o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. É o julgamento público de Sérgio Moro. Sérgio Moro está certo ou está errado? Estando errado, quem estaria certo seria o presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um grande debate nas redes sociais, uma grande polêmica, inclusive agora com um novo depoimento, ou melhor com o depoimento, né, do Sérgio Moro, sobre sua atitude, sobre toda a situação, a questão da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e etc. O debate, ele passa por teorias da conspiração. Para os bolsonaristas, Sérgio Moro é um traidor. O filho do presidente chegou a dizer que Sérgio Moro era um infiltrado. Faltou só dizer que é um comunista, né? Bom, eu, nessa opinião idiota, vou resumir tudo. Há duas questões a serem analisadas nessa questão do Sérgio Moro. Uma é a questão legal. O presidente cometeu crime, interferência na Polícia Federal. E outra, na minha opinião, o que mais me interessa é a questão política e ética. E eu resumo por essa questão o problema. Porque dessa questão todos os outros fatos surgiram. Há muito debate que Sérgio Moro não deveria ter falado isso, falado aquilo e etc. Isso são repercussões, são fatos posteriores que tiveram uma causa primordial. E qual é a causa primordial dessa questão, gente? Não nos deixemos embananar pelas tentativas de colocar fatos novos para confundir a opinião pública. O fato primordial, concreto, é que o ministro Sérgio Moro, então ainda juiz, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser seu ministro da Justiça. É bom lembrar que Sérgio Moro, neste momento, principalmente era, e ainda é, mas era ali um ícone nacional da luta e do combate à corrupção, sendo o principal responsável pela chamada Operação Lava Jato, que todos sabemos prendeu pela primeira vez na história do Brasil. Prendeu ex-governadores, um ex-presidente da Câmara Federal, todos dois do PMDB. Estou falando de Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, que é do PMDB, mas teve outros também. Grandes empreiteiros, os maiores empreiteiros brasileiros e da América Latina, agentes do Estado, diretores da Petrobras, doleiros e boa parte da cúpula do Partido dos Trabalhadores, também do PMDB e outros partidos, incluindo, inclusive, o ex-presidente Lula. É esse o juiz, a pessoa que chega para discutir com Bolsonaro se aceitaria ou não ser ministro da Justiça do seu governo.
Bolsonaro, que durante 20 anos conviveu com toda essa turma aí, inclusive apoiou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na época que ele se candidatou e teve todo o apoio do baixo clero, apesar do discurso de combate à corrupção, nada tinha feito até aí de concreto para combater a corrupção. Ao contrário, né? Família está toda na política, isso é fato. Eu estou citando aqui fatos, né? E posteriormente, naquela época não tinha essa questão da rachadinha, eu nem vou colocar aqui porque naquela época não se discutia isso. Pois bem, Sérgio Moro, então, naturalmente, fez um acordo com Bolsonaro, fez suas exigências políticas lícitas e justas. Que foi o quê? Carta branca, inclusive, para nomear o diretor-geral da Polícia Federal e para combater a corrupção, a criminalidade e mais uns outros itens, um ou dois itens que eu não lembro, com relação à ação do Ministério da Justiça. Bolsonaro ficou feliz, demonstrou isso na televisão, seus apoiadores soltaram fogos de alegria, porque Moro vinha prestar ao governo uma credibilidade de combate à corrupção. Bolsonaro foi à mídia, festejou, inclusive declarou publicamente que tinha aceitado as condições, inclusive que Sérgio Moro teria carta branca para nomear o diretor-geral da Polícia Federal e para deslanchar as ações no Ministério da Justiça. É essa a questão central que nós temos que pensar. Posteriormente, durante o transcorrer da gestão, já tinha havido notícias de que o presidente tinha mudado de ideia. Aliás, é bom lembrar que naquele momento do acordo político justo, legítimo, o presidente poderia ter declinado da nomeação de Sérgio Moro. Poderia ter dito: caro juiz, eu não darei carta branca, eu não concordo com isso, e se o senhor quiser ser meu ministro, bem-vindo, senão eu vou buscar outro. Estou lembrando isso para dizer, Bolsonaro aceitou, e isso desencadeou que Sérgio Moro pediu renúncia, saiu, exoneração de ser juiz, né? E foi de malas e cuias para Brasília para o Ministério da Justiça. Posteriormente, agora no dia 22 e 23 de abril, Bolsonaro, o presidente da República, decidiu trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Não precisa nem discutir se é por interferência política ou por outra coisa. Poderia até ser bem intencionado. Poderia ser até porque o diretor-geral da polícia se fosse incompetente. Poderia até ser por isso, porque ele era um incompetente, não estava fazendo o trabalho certo. Como o Bolsonaro tinha um acordo com o Moro, como pessoa ética e responsável, ele chamaria o ministro e dizia: ó, o teu diretor-geral não está funcionando. Como eu te dei carta branca, e eu respeito isso, eu quero discutir contigo que você demita e troque ele. Tenho certeza que o ministro agiria aceitando a sugestão e trocando o seu diretor-geral se ele assim fosse. Mas não era esse o problema. Bolsonaro simplesmente, mesmo com o ministro dizendo que não aceitaria mais o cargo sairia do cargo de ministro, o Moro, no caso, falando isso, ele insistiu, apesar dos bombeiros militares lá dentro do palácio tentarem durante
o período lá no dia anterior, evitar a demissão do diretor da Polícia Federal, ele insistiu. E na calada da noite, mandou o decreto de exoneração, demissão do diretor-geral, e pior, ainda usando a assinatura do ministro Sérgio Moro. Acabou, gente. Não tem mais o que discutir. Alguém tem dúvida que Sérgio Moro está certo e que Bolsonaro agiu não só erradamente, mas agiu de forma torpe, enganosa, fraudulenta? Acabou. Para mim o assunto acabou. O que vem depois é resultado, consequência dessa decisão desastrada, que tem um agravante enorme. Tudo isso ocorreu no meio da maior pandemia da história moderna, em que o nosso país conta os mortos diariamente. Quanta energia desperdiçada por Bolsonaro e pelo país para discutir essa crise política que poderia estar sendo dirigida, sim, para o convencimento que as pessoas precisam ficar em casa, para ações de urgência e de emergência do Ministério da Saúde, isso sim. Não. Ora, aí o que vem depois é totalmente secundário frente à questão. E até, só para concluir, quem diz que Sérgio Moro deveria ter saído quieto do governo? Imagina o Sérgio Moro nesse processo aí, sair do governo calado, sem explicar para a sociedade por que ele estava indo embora. Ele já estava crucificado muito mais nas redes sociais pelos bolsonaristas, que o estariam acusando de tudo. Aliás, ele tem sido vítima de fake news, algumas fake news primárias, infantis, verdadeiramente idiotas, né? E eu vejo gente que até tem qualidade intelectual distribuindo isso. Eu não sei se é idiotice ou se é má fé, né? Acredito que é idiotice, não é possível, né? E então Sérgio Moro estaria sendo vítima de outras fake news. Essas fake news, não tenho nem dúvida, ia ter coisa do tipo: ele saiu calado, ele é um covarde. Ele não falou nada ao sair porque tem caso de corrupção e ele sabe que o presidente vai botar na rua se ele falar. Ora, coisas absurdas estariam falando do Sérgio Moro, como já estão agora, né? Então, eu finalizo isso. Na minha opinião, Sérgio Moro está coberto de razão e Bolsonaro descumpriu e traiu Sérgio Moro, que agora está desempregado. É essa a situação. O nosso canal tem lives todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília e São Paulo. Participam dela mais 2, 3 idiotas comigo, que são integrantes da bancada. E vocês são convidados, então, a participar. E inscreva-se no canal. Não tenha vergonha de ser mais um idiota, porque nós temos 9 bilhões de idiotas no planeta Terra, gente. Nós temos idiotas governando os Estados Unidos, nós temos idiota governando o Brasil, nós temos idiota em outros países, temos idiotas artistas, temos idiotas em todo lugar, né? Então, como nós somos um planeta cheio de idiotas, que destrói o planeta, vamos assumir o nosso lado idiota e quem sabe, numa idiotice dessas que a gente pratica diariamente, a gente acerta uma e ajuda a melhorar o país que a gente vive. Grande abraço. Idiotas. Idiotas.